Fala, meus amigos do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube, Papo Reto com o canal do Medeiros. Vocês já sabem, todo jogo do Botafogo, seja logo após a partida ou então no primeiro vídeo do dia seguinte, a gente está aqui para falar do Botafogo no momento da vitória, no momento do empate, no momento da derrota. A gente coloca aqui a nossa cara para poder falar sobre como foi a partida. E é sempre muito bom falar no momento da vitória, né? O Botafogo venceu. Primeira vitória do David Ancelotti dentro do estádio Newton Santos. Estava faltando isso, eu conversei ontem com vocês sobre esse detalhe. Estava faltando a primeira vitória do Ancelotinho, né, do filho do Carlo Ancelotti, técnico do Botafogo, dentro do Newton, e veio contra o Bragantino nas oitavas de final da Copa do Brasil pelo placar de 2-0. Então fica até o final desse vídeo. Vamos falar muito sobre alguns detalhes importantes dessa partida, a minha opinião, e depois eu quero ler muito a opinião de vocês também. Roda a nossa vinheta, vamos falar de Botafogo. Fala, meus amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube do canal do Medeiros. Já peço para você se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, deixar aquele like no vídeo que é muito importante, você contribui demais para o nosso crescimento. Se o botãozinho Hypar estiver aparecendo aí, clica nele que você dá uma moral aqui para o canal do Medeiros. Dia 30 de julho de 2025, quarta-feira, o Botafogo jogou ontem no estádio Newton Santos e tá com boa vantagem nas oitavas de final da Copa do Brasil. Aquela sensação que dava para ter matado o confronto ontem. Ficamos com essa sensação, né? Mas, enfim, que noite no Newton Santos. Montoro e Barbosa garantiram o 2-0 para o Botafogo. Vantagem sólida para o Glorioso, mas a gente fica sempre com aquela sensação. Dava para ter sido até goleada, meus amigos. Não estou exagerando. Vocês sabem disso, né? A gente vai passar com vocês aqui os números desse jogo, vamos passar alguns lances capitais dessa partida, né? Enfim, vamos falar um pouquinho sobre essa partida 2-0 Botafogo, né? Os gols do Botafogo foram no primeiro tempo, né? O Álvaro Montoro aos 16 e o Barbosa aos 32 fizeram os gols do Botafogo. Vamos falar um pouquinho do Montoro, né? Que jogada do gol! A torcida do Botafogo estava um pouco apreensiva porque no início do jogo o Bragantino começou melhor na partida, tá? Tivemos duas defesas do John, né? Não foram grandes defesas, mas foram defesas, ok, né? Lances que levaram ali até um pouquinho de perigo, né? Não fossem chances claras, mas foram boas chances do Bragantino. Mas depois de uma jogada bem trabalhada, que veio do Caio Pantaleão, soltou na direita para o Arthur tocou para o Vitinho cruzou para o meio da área e o Álvaro Montoro completou de primeira para o fundo da rede. Uma jogada bem trabalhada, uma jogada de um time muito bem treinado pelo David Ancelotti. Esse foi o primeiro gol do Botafogo. E o segundo gol do Botafogo, num contra-ataque fulminante do Botafogo, um time, né, que foi em bloco assim para o ataque, né? O Barbosa, ele desarmou o Sacha, né? E saiu correndo, cara, daquele jeito Barbosa de ser, né? Foi correndo, cara, pro ataque, né? E aí ele toca no meio, depois dá o passe pro Cuiabano, e o Cuiabano acha um cruzamento, uma assistência linda do Cuiabano. Às vezes a gente, né, tem muita gente que reclama do Cuiabano sobre alguns cruzamentos que ele só consegue cruzar por baixo, né? Só consegue dar aqueles chutes rasteiros. Olha aí, ó, a assistência do Cuiabano num cruzamento pelo alto, perfeito, como manda, né? Como manda o figurino de um lateral, né? Um cruzamento perfeito para o Alexander Barbosa, que desarmou lá atrás, saiu correndo e foi lá para frente fazer o gol de cabeça. Não deu para o goleiro Cleiton do Bragantino. O Savarino ainda quase fez o terceiro, né? Depois de um chute de fora da área aos 36 do primeiro tempo. O goleiro Cleiton fez a defesa, né? A bola foi para escanteio. E o Botafogo teve mais oportunidades, né? Se a gente for olhar, por exemplo, o segundo tempo, o Botafogo teve 10 finalizações no segundo tempo e teve 6 finalizações no primeiro. Então o Botafogo teve até um volume maior de jogo no segundo tempo, de chances claras, porém não foi eficaz.
No primeiro tempo, o Botafogo conseguiu ser eficaz. No segundo tempo, não foi. A gente teve o Arthur Cabral perdendo uma chance claríssima de gol, né, na cara do goleiro Cleiton. Pegou errado na bola, né? Um atacante não pode perder aquele gol. Tem moral, tá com moral o Arthur Cabral, né? Mas, né, acabou perdendo um gol cara a cara com o goleiro. Tomara que nos próximos jogos ele consiga fazer o gol, né? Porque, enfim, ainda bem que a gente ganhou de 2-0, mas a gente fica sempre naquela, né? Um camisa 9 não pode perder o gol que ele perdeu, mas, enfim, acontece, né? O cara também é um ser humano, não vai acertar todas. Fez gol contra a equipe do Corinthians, né? Na última partida. Ontem acabou passando em branco, né? A gente teve algumas substituições do David Ancelotti que eu acho importante a gente passar com vocês aqui, né? Ele colocou Alex Telles no lugar do Cuiabano. O Cuiabano estava amarelado no jogo, né? Então Alex Telles entrou no segundo tempo. Ele colocou o Joaquim Correia no lugar do Arthur Cabral, né? Na verdade, no lugar do Arthur, né? Perdão, Arthur Cabral foi a outra substituição. Ele colocou o Joaquim Correia no lugar do Arthur. E o Joaquim Correia, ele entra como centroavante. Eu fiz um vídeo no pós-jogo ontem lá no Instagram, nos stories do Instagram, e vou repetir o que eu falei aqui. Para mim, existe um recado claro que o David Ancelotti está dando para a diretoria, para o John Textor. Ele não está contando com o Mastriani. Ontem o Mastriani não foi nem aquecer. Eu estava próximo ali do banco de reservas ali e eu percebi isso. O Mastriani não foi nem para o aquecimento. Então, assim, é um recado claro. Todos os jogos agora do Ancelotti, né, nesses 5 primeiros jogos, ele não colocou o Mastriani em campo nenhuma vez. Tá? E assim, o Botafogo precisa, no segundo tempo, substituir o Arthur Cabral. Ele se esgota, no segundo tempo ele precisa sair, e ele está colocando o Nathan Fernandes como falso 9, ele está colocando o Joaquim Correia improvisado como centroavante, e não está colocando o Mastriani. Para mim, isso é um recado muito claro que a diretoria tem que correr atrás de um centroavante. Tentou aí nos últimos dias o Taremi, não deu certo com o Taremi, precisa finalizar uma negociação para trazer um centroavante. É tão importante quanto um ponta-direita, que a torcida do Botafogo está cobrando muito, né? Tem que trazer um ponta-direita, tem que trazer... Centroavante, tem que trazer. A gente tem 3 competições, a gente tem Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores. Se o Arthur Cabral se machucar ou se o Arthur Cabral ficar suspenso, e aí? Vamos improvisado com o Nathan Fernandes de falso 9? Vamos improvisado com o Joaquim Correia de 9? O Joaquim Correia não tem cacuete de atacante, camisa 9. Ele é meia ofensivo. Ele é um jogador com outras situações de jogo. Então, assim, tomara que essa negociação do centroavante evolua. É uma cobrança que eu faço aqui e que precisa acontecer o mais rápido possível. Contratação de um centroavante. A não ser que, né, ele comece, mude de ideia, o David Ancelotti comece a usar o Mastriani. Mas convenhamos, né? Mastriani foi um pedido do Renato Paiva. Renato Paiva não está mais no Botafogo e parece que o David Ancelotti não gostou do cara, né? Então, o papel da diretoria é trazer um outro jogador, né, meu amigo? Né? E o Mastriani acaba o empréstimo dele e volta para o Atlético Paranaense, né? Então é isso. Espero que a gente resolva isso o mais rápido possível. O David Ancelotti falou isso na coletiva, né? Que falta o Botafogo matar o jogo, né? Que o Botafogo está no caminho certo, o caminho é esse, o Botafogo jogou bem, mas falta ser mais eficaz, falta matar o jogo. A gente ficou com a sensação de que dava para vencer por 3, 4-0 e liquidava o confronto. Agora, na semana que vem, a gente vai para Bragança Paulista, é um jogo difícil, estamos com uma boa vantagem, 2-0, mas não tem nada definido. Tem que entrar bem na semana que vem, tem que entrar ligado, porque é sempre muito difícil jogar contra o Bragantino lá. Vamos ter que jogar com o time titular, força máxima e entrar a 200% no jogo para a gente manter esse bom resultado e a classificação para as quartas de final da competição. Alguns números aqui para vocês. Posse de bola, 49 para o Botafogo, 51 para o Bragantino. Finalizações, 16 para o Botafogo, 10 para o Bragantino. O Botafogo finalizou 7 no alvo, o Bragantino 4. Escanteios, 6-3 para o Botafogo. Tá? Então o Botafogo teve números muito superiores ao Bragantino durante todo o jogo. Apesar da posse de bola equilibrada, né, o Botafogo teve mais volume, teve mais pressão, enfim. O Botafogo foi melhor na partida, com certeza. Destaques para mim.
Melhor em campo, Álvaro Montoro, não tem jeito, o garoto é muito craque, apenas 18 anos, primeiro gol dele com a camisa do Botafogo, primeiro de muitos. Esse moleque é impressionante, cara. A leitura de jogo que ele tem, mesmo aos 18 anos, é titular absoluto hoje do Botafogo por merecimento. Não sentiu a pressão, entrou, jogou bem, vem sendo muito importante, um dos destaques do time, né? Menção honrosa para o Barbosa, né? O melhor do time, melhor em campo para mim foi o Montoro, mas a gente precisa mencionar aqui o Barbosa, que fez um gol, teve 7 cortes no jogo, né? Um jogador muito identificado com a torcida do Botafogo, então uma menção honrosa pro nosso querido Alexander Barbosa. E o Savarino, que o primeiro tempo estava errando bastante, estava faltando até um pouco de confiança para o Savarino, realmente as coisas não estavam acontecendo, mas no segundo tempo ele melhorou demais, o Savarino. Então é importante falar isso do Savarino, porque ele é um jogador que quando ele está bem, o Botafogo cresce de produção. É impressionante isso. Se o Savarino estiver mal, o Botafogo fica meio pregado. Se ele começa a jogar bem, o Botafogo se solta. É impressionante essa importância que o Savarino tem na equipe, né? E tomara que o Savarino volte aos seus melhores dias, né? O segundo tempo já foi muito bom e a gente espera que contra o Cruzeiro o Botafogo consiga ver a sua melhor versão, né, do Savarino. Né? Muito importante isso. E também vou falar do goleiro John, cara. O John fez 4 defesas. O início do jogo, o Bragantino teve algumas oportunidades e mais uma vez o John segurou as pontas. Mais um jogo que o Botafogo não sofre gol. O nosso goleiro John mais uma vez passando zerado. Importantíssimo. A zaga como um todo, né? Caio Pantaleão, Barbosa, os zagueiros, o sistema defensivo e o nosso goleiro. Mais um jogo que o Botafogo não toma gol. Beleza? Próximos passos. Domingo, Botafogo e Cruzeiro às 4 horas da tarde no estádio Newton Santos. Provável estreia do volante Danilo e temos que lotar o estádio Newton Santos, né? Horário muito bom, domingo, 4 horas da tarde, chegar cedo no Newton Santos, né? Domingão. Então, vamos para cima. Os ingressos já estão à venda. Vamos lotar o estádio Newton Santos. Ontem a gente teve um público bom, cara. Achei até que o público foi acima do que eu esperava por conta do horário do jogo, né? A gente teve 26.656 torcedores no estádio Newton Santos. Mas domingo eu acho que é um jogo para passar de 30 mil, né? Se bobear, 35, 36 mil torcedores. Lembrando que a capacidade do Newton Santos muito dificilmente bate 40 mil, né? Por conta de diversos fatores. Mas 35, 36, acho que dá para a gente bater, até porque o setor visitante, né, a torcida do Cruzeiro deve vir para o estádio Newton Santos. Eles estão bem na tabela, estão lá na parte de cima, e a torcida do Cruzeiro deve vir para o setor sul, né, para o setor visitante. Então dá para a gente passar de 35 mil torcedores, compre já o seu ingresso, e é isso. Vamos falando de Botafogo ao longo da semana, né? Tem muita notícia para a gente comentar aqui, e é isso. Semana que vem, a volta das oitavas de final da Copa do Brasil, jogo em Bragança Paulista, Bragantino e Botafogo. Até a próxima, um abraço, deixe seus comentários.